Olá, uma boa tarde para você. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos juntos conferir os principais destaques internacionais. E a quinta-feira foi de manifestação na Venezuela. Foi o primeiro grande ato da oposição após a queda de Nicolás Maduro. O protesto ocorreu às vésperas da aprovação de uma lei de anistia histórica. Aos gritos de "não temos medo", milhares de pessoas se reuniram com faixas e bandeiras ao redor da principal universidade do país, em Caracas, atendendo a um chamado do movimento estudantil para comemorar o Dia da Juventude. A manifestação é o primeiro protesto em larga escala na Venezuela desde que os Estados Unidos capturaram Maduro em uma operação militar em 3 de janeiro. Delcy Rodrigues assumiu o poder de forma interina e, sob pressão dos Estados Unidos, sinalizou o fim da repressão característica dos 27 anos de governos chavistas. A ONG Foro Penal contabiliza mais de 600 presos políticos, ainda aguardando libertação, em um processo de indultos iniciado em 8 de janeiro. O presidente Donald Trump revogou um texto que serve de base para combate contra as emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos. Uma mudança radical a qual cientistas e defensores do meio ambiente se opõem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou nesta quinta-feira um dos principais textos que serviam de base para o combate às emissões de gases de efeito estufa no país. A medida representa uma mudança significativa na política ambiental americana e altera diretrizes que orientavam ações para reduzir o impacto das mudanças climáticas. No âmbito do processo recém-concluído pela Agência de Proteção Ambiental, estamos oficialmente encerrando a constatação de perigo, uma política desastrosa da era Obama que prejudicou a indústria automobilística americana e aumentou drasticamente os preços para os consumidores. Os preços subiram incrivelmente para um produto pior. Esta ação eliminará mais de 1,3 trilhão de dólares em custos regulatórios e ajudará a reduzir drasticamente os preços dos carros. O texto, conhecido como Constatação de Perigo, permitia toda uma longa lista de restrições ambientais a partir do fato de que a mudança climática, causada pela emissão de gases de efeito estufa, era considerada uma ameaça fundamental. Em 4 anos sob a administração Biden, o preço de um carro novo e usado subiu mais de 22%. Tudo para facilitar a farsa do novo verde, sem alcançar nenhum impacto significativo no meio ambiente, mas piorando o carro. A mudança de rumo, muito provavelmente, será contestada nos tribunais. Grande defensor do petróleo e do carvão, Trump tem recuado em matéria climática desde seu retorno ao poder, em janeiro de 2025, multiplicando as medidas em favor da indústria de energias fósseis. Os Estados Unidos são o segundo principal emissor de substâncias poluentes no mundo. Apesar do consenso de que a União Europeia precisa reagir ao enfraquecimento de sua competitividade, a cúpula desta quinta-feira na Bélgica expôs divisões sobre como fazê-lo, com divergências entre Paris e Berlim e resistência de países que temem um viés protecionista. Reunidos na Bélgica, líderes da União Europeia prometeram agir com ousadia para reforçar a economia do bloco diante das ameaças de China e Estados Unidos. Se adequar ao novo cenário global ganhou urgência devido aos choques geopolíticos e à intensificação da concorrência internacional, somados à dependência de países como a China para terras raras essenciais à indústria. Apesar do diagnóstico de que a economia europeia precisa de um impulso, os líderes nacionais estão longe de concordar quanto ao caminho a ser seguido. Paris e Berlim divergiram publicamente sobre a proposta da França de favorecer empresas da União Europeia e de recorrer a mais dívida conjunta, embora o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz tenham tentado se mostrar alinhados nesta quinta. O que é importante, como acabamos de discutir com os nossos colegas, é avançarmos rapidamente e chegarmos a decisões muito concretas até junho. E em junho iremos rever os nossos progressos. Queremos tornar esta União Europeia mais rápida, queremos torná-la melhor e, acima de tudo, queremos garantir que temos uma indústria competitiva na Europa. A campanha Compre Europeu é um ponto de debate acalorado, já que muitos países, incluindo Suécia e Holanda, defensores do livre comércio, alertam contra o caminho do protecionismo. Ao contrário de seus rivais americanos, as empresas europeias enfrentam desafios para acessar capital e escalar, apesar de a Europa abrigar algumas das maiores economias do mundo, incluindo a Alemanha e França. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán deixou claro que, na sua visão, a primeira coisa a ser feita é parar a guerra, se referindo ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele afirmou:
Em guerra, o crescimento econômico fica bloqueado. A guerra é ruim para os negócios. E bem, chegamos ao fim de mais uma edição, porém às 14 horas em ponto nos encontramos novamente com mais um Jornal Toda Hora. Até logo!